Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Sentcast, dessa vez para conversarmos com a Carolina Rocha, especialista em liderança, mentora, palestrante e criadora da metodologia Arquitetura da Pausa. Em um mundo onde estar sempre ocupado parece sinônimo de sucesso, será que desacelerar pode na verdade ser o caminho para alcançar uma performance mais sustentável? Ao longo desse episódio vamos falar sobre burnout, hiperprodutividade, gestão de energia, liderança saudável e entender por que a pausa pode ser uma estratégia tão importante para quem quer construir uma carreira de longo prazo sem abrir mão da saúde e do bem-estar. E antes de começar esse episódio, não esquece de deixar sua curtida e também seguir ou se inscrever aqui no nosso canal. Bom, então, primeiro de tudo, bem-vinda ao Sendcast. E para a gente começar, eu queria pedir para você se apresentar, falar um pouquinho mais sobre você. Bacana. Bom, meu nome é Carol Rocha e eu sou primeiramente formada em administração pública, mas não exerci, e passei minha trajetória profissional pós-graduação por áreas de marketing comercial em indústrias, varejo e big techs. Então, sou uma generalista em termos de setores, mas me aprofundei, né, nas áreas comerciais e marketing principalmente. E depois de 20 anos de formada e 30 anos de trabalho, eu estou aí hoje transicionando minha carreira, né? Estou há 2 anos e meio, pedi demissão da Microsoft e iniciei, né, esse gap de carreira, esse intervalo para um sabático, mas depois de 1 ano e meio estou me dando conta de que, na verdade, pode ser que não seja somente um sabático. Talvez eu esteja aí realmente enveredando por uma nova forma, né, de trabalhar, que é hoje fazer mentorias sobre gestão de tempo, sobre gestão de energia e também palestras sobre esse tema em empresas, enfim. Boa! Bom, e hoje a gente ouve muito falar sobre o burnout, né? Na sua visão, quais são os principais sinais que as pessoas costumam ignorar sobre o burnout? Eu acho que hoje já se entende que burnout ele não é primeiro um diagnóstico simples, né? Ele tem muita sobreposição com aspectos caracterizados como depressão, então acho que quando você percebe que você está num nível de cansaço muito prolongado, isso às vezes envereda por um estado depressivo. Isso às vezes faz com que seu corpo e sua mente não respondam da mesma maneira, né? Às vezes você dá um comando para o corpo e ele não responde do jeito que ele responderia tradicionalmente, ou você começa a sentir muito desânimo, ou muita falta de vontade de fazer certas coisas. Pode sim ser um leve estado depressivo, pode ser o início de uma depressão, ou pode ser um sintoma de burnout. Tem outras coisas, né? Então, assim, as pessoas podem sentir situações de muito estresse dentro do trabalho. Esse estresse ele pode ser tipo um momento que é crônico, prolongado, ou crítico com uma profundidade grande, que pode até desencadear um trauma para a pessoa. E isso traz questões físicas, que são as consequências, né, disso, e que podem enveredar para um burnout. Então, hoje já se discute na literatura que o burnout ele não é uma classificação trivial, porque ele é um espectro. E várias, né, podem ser as causas. Às vezes você não se identifica com o trabalho, às vezes você não pode se entregar 100% porque psicologicamente aquilo tem um desgaste enorme, e às vezes a carga de trabalho é muito alta. Então, essas 3 vertentes podem nos trazer esse adoecimento, né? Então, quando a gente nega alguns sinais que o corpo dá e prolonga esse cansaço muito extremado, a gente inicia um processo de burnout. É como se a gente queimasse o pavio mesmo por um cansaço extremo, né? Sim, e é muito importante, né, que isso vem sendo falado e cada vez mais discutido, porque eu sinto que no passado era muito... As pessoas, elas tinham que ser produtivas o tempo inteiro e elas tinham que mostrar que elas eram produtivas o tempo inteiro. O descanso era até meio visto, você se sentia mal, acho que ainda acontece um pouco, né, de quando você para, você fala, meu Deus, você se sente mal por estar parado, você se sente mal por descansar, sendo que é algo que o corpo precisa, né? A gente precisa de descanso. Esse para mim começou a ser um tema que eu comecei a investigar, Camila, no último ano, porque eu iniciei um sabático para pedalar até o Everest, que foi um projeto que eu realizei que era para mim, né, como eu queria começar esse break de carreira. Quando eu voltei para o Brasil, tendo a agenda totalmente no meu controle, não tendo que trabalhar e podendo usá-la da melhor maneira, que era, vou às consultas que eu não tinha tempo de fazer, faço uma reforma,
faço coisas, mas eu percebia que eu vivia muito cansada. E aí eu fui entender qual é a nossa relação com o tempo, qual é a nossa relação com o trabalho e qual é a nossa relação com hábitos que nutrem, às vezes, um esgotamento. Porque a gestão do tempo, estudando esse tema, eu me dei conta que profissionais, sociólogos, neurocientistas, psicólogos, psiquiatras falam sobre isso. A gestão do tempo ela é uma coisa mais coletiva. Você não consegue mudar o horário da escola, o horário que você trabalha, as reuniões que você tem no seu trabalho, enfim, essas coisas todas são alinhadas coletivamente. Mas a sua gestão de energia, de foco, ela é pessoal. Então, como é que você hoje consegue garantir que você faça um break na manhã de 5 minutos para ir ao banheiro? Porque tem gente que nem ao banheiro vai, tem gente que não bebe água. Tem gente que não levanta da mesa porque não tem tempo, né? Então entra naquela imersão muito profunda no trabalho, que é importante, mas o corpo não aguenta isso. Nós somos seres que nos movemos historicamente, nosso corpo pede movimento, né? Então você vai ficando tenso, dolorido, somatizando, aí vamos chegando às distorções que são problemas de saúde, problemas na coluna, problemas, somatizações mil, né? Com certeza. E você fala bastante, né, sobre essa gestão do tempo e da energia. Como que a gente pode entender na prática a diferença dessas duas? Eu acho que, assim, uma das coisas mais bacanas, quando você entende que o tempo ele é um recurso muito escasso, no fundo, ele é a única coisa que a gente não consegue comprar. Você não consegue comprar tempo. Todo o resto você mais ou menos compra. Saúde, às vezes, né, você consegue ter uma saúde melhor, são conceitos mais complexos, mas o tempo realmente não é possível comprar. Quando você entende isso, o foco e a energia, quando eu falo que são individuais, eles vêm no seguinte sentido. Você consegue, numa escola de administração ou num trabalho, discutir orçamentos, custo de um projeto, a implementação, como é que você fazia aquilo. Então, você discute etapas para implementar algo, você discute etapas para construir algo ou para desconstruir algo. A gente não discute a nossa energia humana. Só que não tem time de alta performance que consiga continuar por muito tempo entregando resultados que são crescimentos de 3 dígitos, ou projetos super estratégicos, ou soluções super inovadoras, ou inovação, ou conexão com pessoas. Para você se conectar com uma pessoa, para você inovar, para você pensar de uma maneira criativa, você precisa de energia. Então, se você estiver cansado criativamente, drenado mentalmente ou fisicamente, a gente discute o físico, né? Nossa, para mim, se eu dormir uma boa noite de sono, tá tudo certo. Uma parte das pessoas é assim, mas nem todas são. No Brasil, a gente tem uma quantidade enorme de pessoas que declaram, é um levantamento do Instituto do Sono, que tem distúrbios de sono. Então, se você tem distúrbios de sono, você possivelmente não está repondo sua imunidade, você não está consolidando memória, você não está fazendo uma série de coisas que são essenciais para você trabalhar bem no dia seguinte. Então, descanso tem tudo a ver com performance, né? Esses são aspectos que têm a ver com a sua gestão de foco e de energia. Se você tem um dia tão tão drenante, né, tão esgotador, que à noite você tem até dificuldade de dormir, o seu dia seguinte ele não vai ser o mesmo. Você não vai produzir da mesma maneira. Então, isso não é um tema de soft skill, ele é um tema de performance, isso é tema de governança de negócios, né, de resultado mesmo. Você está ouvindo o Sendcast, o podcast oficial da Sendpulse. Comunicação automatizada, vendas inteligentes e muito conteúdo para você crescer. Acesse sendpulse.com.br e faça um teste gratuito de nossas ferramentas. Perfeito. E você fala bastante, né, sobre a arquitetura da pausa. Como ela pode ser aplicada por profissionais com rotinas muito corridas? Como que funciona também, né, essa parte da arquitetura da pausa? Legal. A arquitetura da pausa surgiu quando eu realmente senti que eu estava cansada durante o meu sabático. Fui buscar as origens desse meu cansaço e me usei como laboratório. Então, assim, se eu tinha todo o tempo do mundo e me sentia cansada, de onde vinha esse cansaço? E aí foi entender que a gente fala do cansaço físico, algumas pessoas hoje já entendem o que é o cansaço mental, algumas discutem bateria social, cansaço social, mas assim, existem outros cansaços. Então, às vezes, você consome tanta informação que você está cansado mentalmente. Às vezes, você fica tanto em telas, ou consome tanta comida processada que você está cansado sensorialmente. Às vezes, você nunca tira férias, não tem um hobby, não faz nenhuma atividade lúdica, se sente culpado de ter prazer, você não abastece sua criatividade, então você tem um cansaço criativo. Às vezes a sua vida não tem propósito, às vezes você sente que o que você faz não tem diferença, e aí você pode sentir um cansaço espiritual, que não tem a ver com religiosidade, tem a ver com entender que a vida pode ter um propósito maior do que você mesmo. Então tem várias fontes aí. Cansaço emocional, que é quando a pessoa não consegue assumir suas próprias emoções e atende muitas expectativas dos outros, então ela
muitas vezes se sente muito drenada emocionalmente. E entendendo todo esse processo, ao mesmo tempo as pessoas me pediam para contar como tinha sido o meu sabático, como era pedalar até Everest. E eu me dei conta de que o sabático, ele é uma coisa assim, logo no início, eu me dei conta de que ele é uma coisa muito para pessoas que conseguiram guardar dinheiro. Eu não sou herdeira. Eu guardei o meu dinheiro e vivo com o dinheiro que eu poupei. Mas essa não é uma situação que é para a maioria das pessoas no Brasil. Essa é para uma minoria das pessoas. Então, quando eu falava sabático, ele inspirava as pessoas, mas ao mesmo tempo muitas delas entendiam que não era para elas. Ao mesmo tempo, quando você vai ver os estudos sobre o sabático no mundo, a maior parte das pessoas que chegam no sabático chegaram por causa de burnout. Chegaram porque elas tiveram, né, uma estafa muito profunda, uma depressão, um burnout, enfim, algo assim. Nós não temos essa estatística para o Brasil, mas eu gosto de dizer que se tivesse essa estatística, eu seria parte dela. Então, no fim das contas, quando você entende que a maior parte das pessoas não pode tirar um sabático, mas precisa descansar mais, porque as pessoas sabem que estão cansadas. Elas só não sabem o que fazer com esse cansaço. Como dar um primeiro passo? Então, eu comecei a pensar o seguinte, bom, quais são os hábitos que eu preciso desconstruir? Quais os hábitos que eu quero construir dentro dessa minha nova rotina, para não me sentir tão cansada. E aí aprofundei esse tema pensando assim, bom, se a pessoa não pode tirar um sabático, talvez ela possa se programar para uma férias por ano, ou talvez ela possa guardar um período do fim de semana. E aí, qual é o tempo que essa pessoa pode ter? Dentro desse tempo disponível, que tipo de cansaço ela está sentindo? Cruzando com o tempo disponível, como é que ela usa isso a favor dela? Então, assim, olha, eu tenho 5 minutos na manhã, eu tenho 1 hora à noite, eu tenho 2 horas no sábado. E o meu cansaço principal hoje é criativo. E para entender quais são os cansaços, bom, tem vários autores que falam sobre isso, né, que são muito especializados em cansaço criativo, em cansaço emocional, enfim. Eu juntei tudo isso, né, e tem uma psiquiatra americana que foi uma grande inspiração para mim, que fala de 7 cansaços, e aí eu aprofundei em cada um deles com outros autores, e montei um método que é gratuito, a pessoa pode entrar no site, fazer uma autoavaliação, para ela entender o que está gerando mais cansaço nela. E aí, a partir dali, ela consegue depois fazer exercícios para começar a fazer uma mudança pequena, porque não adianta a gente pensar que grandes mudanças vêm rápido, a gente tem que começar pequeno. Então, quais são os micro hábitos, coisas de 5 minutos que você possa fazer sem sair da mesa, ou só caminhando até o banheiro no seu escritório, ou enfim, dentro do seu dia a dia, que não são coisas que têm custo, que não são coisas que demoram muito tempo, e que você vai sentindo que esse efeito ele é perdurador. E aí, à medida que você vê o benefício de 5 minutos, você se propõe a fazer 10. E aí você vai escalando. Eu brinco que pausa é um princípio escalável. Quando você entende o benefício de 1 minuto pequeno, você vai aumentando esse tempo para o seu benefício. Boa, perfeito. E realmente, nossa, faz toda a diferença, assim, e principalmente entender qual que é o tipo de cansaço que a gente vem passando, né? E eu sinto muito que as pessoas também, hoje principalmente, acho que porque a gente tem muita coisa na cabeça, acaba que as pessoas têm muita dificuldade de entender também o que elas gostam de fazer nesse período para desestressar, né? Eu sinto que é aquela coisa, a gente acaba até perdendo a noção de como se definir sem o trabalho. Então, quando eu vou me apresentar, eu falo antes do meu trabalho do que de falar do que eu gosto ou de quem eu sou. A gente se define pelo trabalho e depois pensa nas outras coisas, né? É uma coisa muito louca isso. Muito, muito forte. Esse ponto é muito forte, Camila. E quando eu entrei para o sabático, essa foi a minha principal provocação. Eu tinha passado por Parmalat, Grupo Pão de Açúcar, Google, Microsoft, por grandes empresas. Então, muito do que eu expressava sobre mim tinha a ver com as empresas com as quais eu tinha passado. E o exercício do sabático, ele é você pensar em você fora do seu crachá. O que é você fora do seu crachá? Quando a sua agenda esvazia do corporativo, o que sobra? E essa caminhada, ela começou, e eu gosto de falar sobre isso, que assim, a gente sempre vai ganhando essa provocação, esse desconforto saudável, à medida que a vida vai nos dando uns recadinhos. Às vezes é a saúde de alguém que você gosta, às vezes sua própria saúde, às vezes um incidente que pode te provocar uma reflexão. E aí, quando essas coisas vêm, você para pensar, opa, existe aí um recado que, assim, minha vida não é para sempre. As pessoas que eu amo não estou vendo tanto quanto eu gostaria. Eu tenho um monte de sonho que talvez eu não consiga realizar na minha aposentadoria. Então, que saúde que eu vou ter quando eu estiver mais velha, né? Será que eu tenho tempo suficiente para estar com essa pessoa que eu gostaria? Então, quando você vai se dando conta, né, assim, a própria pandemia, não para todos, mas para algumas pessoas trouxe essa reflexão, enfim. E aí eu acho que as pessoas param para pensar assim, poxa, será que eu estou tendo 1 hora por semana para mim? Será que eu consigo olhar para mim mesma assim, puxa, tem uma paixão que me energize, que é, sei lá, escrever, que é pintar, que é dançar, né?
seja o que for, entendeu? Alguma coisa que me energiza. Será que eu estou nas telas? Eu tenho observado as horas que eu fico em telas e meu consumo de telas, será que está crescendo? Porque às vezes ele está crescendo, eu estou tirando tempo de coisas. A gente não tem muito tempo livre. A gente tem um tempo para o trabalho, para cuidar dos outros. O que sobra para a gente mesmo é muito pouco. Então, assim, como é que esse tempo está sendo usado para você se reenergizar, né? A arquitetura da pausa discute isso. Perfeito. E na sua experiência, quais os comportamentos das lideranças mais contribuem para ter ambientes mais saudáveis e também mais sustentáveis nesse sentido? Uma das coisas que eu gosto de discutir com grupos é que dentro de um grupo de 10 pessoas podem existir 10 tipos de combinação de cansaço. Então, essa diversidade, que já é cognitiva, porque as pessoas não têm a mesma origem, ela já é racial, ela já é de gênero, então as pessoas já são diversas. Ao mesmo tempo, elas estão num estágio de vida, num ciclo de vida, com contextos familiares que trazem para ela um tipo de esgotamento que não é igual ao do colega ao lado. Quando a gente entende isso, a gente entende que, às vezes, para uma pessoa que tem uma criança pequena e quer encerrar o dia às 5, mas voltar às 8 para mandar um e-mail, pode funcionar. Para uma outra pessoa que está muito cansada mentalmente, esse alerta, essa notificação pode ser um gatilho. Então, quando a gente vai entendendo que nossos times são compostos por diferentes pessoas e diferentes níveis energéticos ou composições de cansaço, a gente entende que, assim, eu preciso respeitar pelo menos a média desses cansaços para não ser muito invasivo, muito tóxico. Então, assim, é muito comum que as pessoas queiram se livrar de uma comunicação, se livrar no seguinte sentido, passar adiante, fazê-la. Só que, às vezes, ela vai chegar num horário que uma outra pessoa vai começar a trabalhar nela. E aí você faz com que aquela pessoa tenha o horário biológico dela não atendido. Às vezes o seu horário biológico você é notívago. E às vezes essa pessoa, ela começou a trabalhar às 7 da manhã. Então, entender essas incompatibilidades, que não são mortais, mas elas podem trazer um melhor convívio, pode ser um sinal de uma liderança avançada. Eu diria que hoje, com o NR1, surgindo no Brasil, assim, no sentido, está há anos, né, sendo anunciada, e agora os riscos psicossociais passam a ser mapeados, tem mil coisas aí, tem, né, pessoas que vão dizer que é só uma forma de arrecadar dinheiro das empresas, tem pessoas que vão dizer que sim, a gente precisa avançar nisso porque riscos psicossociais estão sendo custeados pelo governo, é uma agenda que é política, é governamental, enfim, mas o fato é, se existe um processo de adoecimento no seu trabalho, porque o trabalho ele é estruturante, ele tanto te faz adoecer ou florescer, né? Então, se existe a possibilidade de um adoecimento, a gente precisa conseguir discutir isso. Quando eu discuto com as pessoas a sua autoavaliação sobre cansaço, eu não acho que a gente vai mudar o sistema, mas eu acho que a gente vai mudar a consciência. Então, quando eu entendo que o meu cansaço não era físico no meu sabático, eu entendo o que alimentava o meu cansaço, eu melhoro o meu entendimento sobre mim e possivelmente eu consigo ajudar uma pessoa ao lado a melhorar o entendimento dela sobre ela. Então tem também uma ampliação de consciência que precisa acontecer. E os líderes, eles são muito importantes aí, porque um líder que não tem nenhuma noção dessa alfabetização energética, ele acha que as pessoas vão conseguir entregar a sua máxima performance por muito tempo. Mas ninguém é assim, porque o estresse ele é parte do nosso foco, né? Só que se você for pensar na origem biológica do estresse, a gente ia correr de um urso, a gente ia correr de uma ameaça. E ninguém dá conta de correr de um urso por dia. Ninguém dá conta de correr de 10 ursos por tarde, entendeu? Tipo, tem um período. A partir de então, esse estresse ele não é sustentável, né? Ele não é saudável, ele é um distresse. Boa. E pensando nisso, né, você acha que existe uma forma de buscar a alta performance sem cair nessa armadilha da hiperprodutividade? Para mim é muito difícil negar a hiperprodutividade, porque eu tinha isso super enraizado. Então, eu estou falando como uma pessoa que se orgulhava de uma agenda cheia, se orgulhava de fazer 10 reuniões por dia, se orgulhava de, tipo, bater cotas impossíveis. Então, eu entendo que isso é parte do processo. Parte do processo de trabalhar em empresas de ponta é essa hiperprodutividade. Eu acho que a armadilha, ela está introjetada. A gente já sabe que todo mundo que trabalha em grandes empresas vai ter uma pressão sobre isso. O que eu estimulo é que as pessoas reflitam sobre seu lado B, sobre seu tempo livre, sobre o que está no controle delas, do alternativo. Então, assim, o ritmo que você vai dar na empresa, ele é parte de algo maior do que o que é a sua vontade. Se você quer estar lá,
você vai ter que entregar nesse ritmo, e acho que isso faz parte, é mais ou menos pactuado entre todos, entendeu? Então, assim, ninguém tá ali enganado. Eu acho que a questão toda é assim, o que você faz depois. Se você maratonar séries por 4 horas, você possivelmente não descansou sua mente, você possivelmente não descansou seus olhos, e você no dia seguinte sente que está descansado, mas não está no fundo, né? Se você não tiver um mínimo de atividade física, você possivelmente vai ter muita dificuldade de se sustentar fisicamente num trabalho demandador como esse, até para liberação de hormônios, enfim. Então, tem algumas coisas que são essa equação que vai compor positivamente todo esse desgaste que o trabalho traz, entendeu? E que é natural. Então, como é que a gente cuida para que exista mais resiliência, e não no sentido no mau sentido? Algumas pessoas associam, nós não somos o ferro, nós não temos uma propriedade que é de voltar à nossa condição anterior depois de muito estresse, mas o ponto é, um cérebro resiliente, ele consegue tolerar esse impacto, e aí depois disso, ele consegue estar pronto para novos desafios, entendeu? Então, assim, eu acho que essa é a condição, você ter um estofo, né, um amortecimento pessoal, um lado B que te energize para que você consiga, dentro do seu lado A, se você considerar o seu trabalho, o seu lado A, produtivo, longevo, né, sustentável. Boa, e pensando nisso, né, como que a pausa influencia, principalmente nesse lado da criatividade, assim, da tomada de decisões e também de trazer inovações para dentro da empresa, porque é necessário, né, a gente pausar para conseguir olhar além ali do que a gente está acostumado ali no automático. Super. No fundo, quando a gente pensa nessa questão da hiperprodutividade, isso traz para a gente uma natureza, uma característica que é muito tarefeira, muito executora, e que é muito importante para a vida executiva. Porém, quando você discute criatividade, solução de problemas complexos, inovação, você precisa de tempo livre, no seguinte sentido, de algum momento de ócio, ou de, pelo menos, alternância entre a execução e o tempo para pensar, porque, na verdade, essas micropausas, ou essas situações que você já viu quando você vai ao banheiro, você toma banho, ou quando você faz alguma coisa que é muito automática, como caminhar na rua, sem ouvir um podcast, e como vem pensamentos, ou você soluciona problemas, ou você tem ideia, você fala assim, gente, eu estava no banheiro e tive tal ideia, eu estava tomando banho e tive tal ideia, eu caminhei na rua e voltei para casa com tal solução, porque você permite que seu cérebro, o inconsciente dele, atue, e ele traga para você soluções que você, no modo executor, no modo tarefeiro, não deixa ele pensar. Então, no fundo, a gente acha que está realizando, e a gente está realizando coisas importantes, mas elas têm uma natureza diferente do que a solução de problemas complexos. Às vezes, a gente insiste na solução de um problema, racionalizando, e não é dentro do racional que aquilo vai surgir. Essa ideia nova, que é uma coisa que está fora do nosso mapa mental original, vai surgir quando você está no micromomento, sabe? Aquela sinapse, ela acontece de uma outra maneira. Então, as pausas, elas vêm de uma maneira a permitir que seu cérebro relaxe e atue e responda, né? Depois de um monte de coisas que a gente vai recebendo, de informações, de elementos, de dúvidas, etc. Quando você faz alguma coisa mais automática, ele consegue trabalhar, sabe? Boa. E para a gente ir finalizando, qual que é o primeiro passo que você diria para uma pessoa que quer começar hoje a construir uma carreira mais sustentável e saudável também? Bom, dentro do site tem um passo a passo mais detalhado, se quiserem consultar meu site, mas a minha sugestão seria, analise a sua relação com o tempo. Se você sente que você delega com facilidade, ou se você é muito centralizador, se você sente que você tem que fazer tudo sozinho, se você sente que se você não fizer não vai sair bem feito, tem certas coisas que a gente pensa e que são armadilhas. A gente acaba tendo uma relação com o tempo que ela não é realista, porque a sua semana, os seus dias, eles não são elásticos. Então, a gente faz cada vez mais coisas, mas é impossível sustentar isso por muito tempo. Ou a gente aprende a delegar, ou a gente aprende a filtrar melhor, mas nem tudo é importante e emergência, né? Enfim, então tem uma questão da nossa relação com o tempo que ela é muito importante, e ela desencadeia todos esses hábitos. Para mim, eu tinha uma crença limitante que era, eu tinha que trabalhar muito. Então, para mim, dormir muito cansada era muito importante, porque era um indicador de que eu tinha feito esse dia valer muito. E hoje eu entendo o quanto isso, na verdade, não trazia as melhores realizações para mim. Trazia uma realização psicológica, mas não necessariamente efetiva, entendeu? Então, entender a relação com o tempo é um primeiro passo.
O segundo passo, observar o que teu corpo está pedindo. Às vezes, a gente nem escuta o corpo. Às vezes, a gente nem sabe que parte do corpo está tensa. Se o seu sono foi bom ou não, se a higiene do sono foi boa ou não, o que a gente está comendo. E parecem coisas difíceis, mas não são. No fundo, é voltar para uma simplicidade. São coisas muito corriqueiras, mas que na vida corrida de um executivo ficam de lado. Só que, antes de ser executivo, a gente é humano. Então, a saúde de um humano vai se sacrificar se o consumo de telas for alto, se a alimentação for ruim. Então, quando você olha relação com o tempo, como isso impulsiona hábitos, às vezes você não tem tempo para se alimentar bem. Mas será que você não poderia trocar essa 1 hora por dia por alguma atividade que você gostaria para você se alimentar um pouco melhor? Será que não tem como você fazer 2 horas por semana de atividade física e aos pouquinhos ir crescendo isso? Mesmo que você quebre em 4 horas, 4 dias com meia hora. Então, olhar esses hábitos é muito importante, porque essas micropausas, elas vão alimentando a nossa vida de uma maneira mais realizadora. Eu acho que a gente cai numa armadilha muito grande de sentir que a vida passou. E, às vezes, a gente tem dificuldade de entender o que nos alegra, o que nos realiza. Para que a gente está aqui, sabe, de fato? O que faz brilhar o olho, o que traz, o que você quer que contem sobre você quando você não está na sala, quando você morrer, enfim. Então, acho que pensar sobre isso, esse propósito, esse foco, ele é o norte que nos dá. Então, sabendo o que nos limita na gestão do tempo, entendendo de onde vem nosso cansaço, o que nos move como propósito, realização, felicidade. São 3 blocos que eu acho que são importantes. Boa! E agora eu falo que esse momento final do podcast é um momento merchan, porque todos os seus contatos vão estar aqui na descrição, mas para você falar para as pessoas onde elas podem te encontrar, saber mais sobre o seu trabalho. Ah, que legal. Eu acho que o site da Arquitetura da Pausa é o que eu recomendaria, já que a gente falou bastante sobre isso. Dentro da Arquitetura da Pausa você tem uma autoavaliação para justamente ver, ela é gratuita, justamente ver qual é a sua relação com o tempo para estimular essa reflexão. Depois, quais são os tipos de cansaço que você pode estar sentindo. E ali tem também um formulário, se a pessoa quiser conversar comigo para fazer uma mentoria, que é o que eu tenho feito com executivos, que às vezes... muitas vezes o líder ele está pronto para dar um próximo passo, mas nem cabe no dia a dia dele pensar nisso, não cabe mais. Ou o corpo dele já também não tem condições. Então, como é que a gente evita que essa armadilha aconteça? Né? Evita chegar no burnout. Eventualmente você consegue, com alguns hábitos, né, evitar que essa situação, que é um freio para o nosso corpo, porque o corpo está dizendo, olha, não, daqui você não vai passar. Né? Então, eu sugiro que essa conversa aconteça, assim, se você puder fazer individualmente, né, uma pessoa que quer acessar o site, eu também bater o papo, acho que pode ser bem rico. Boa, Carol, muito obrigada por essa conversa, muito obrigada por topar estar aqui com a gente, falando de um assunto tão importante, obrigada mesmo, viu, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Camila, foi um prazer enorme, obrigada por tudo, viu? Obrigada e até mais. Até mais, um abração. E se você gostou desse episódio, não deixa de curtir, compartilhar com um amigo, seguir ou se inscrever no nosso canal e também de seguir a Sandpulse lá nas redes sociais, @sandpulse_br.